Você, dono de supermercado, está na hora de cuidar do seu marketing sonoro de forma profissional. E com a Rádio Indoor do Grupo Brito, você estará em boas mãos. Através do nosso sistema, você terá músicas personalizadas, sem palavrões. Com quase 30 anos de experiência dentro do varejo, nós somos especializados em criar mensagens que vão te ajudar a vender mais. Como utilizar o potencial do Cross, o nosso exclusivo gerador de ofertas para você fazer a sua gravação na hora, com a minha voz e muito mais. São quase 30 anos dedicados ao varejo e nós queremos te ajudar a vender muito mais e fortalecer a sua marca. Entre em contato conosco e teste 10 dias grátis a nossa ferramenta completa de rádio indoor. Grupo Brito Soluções. Muito mais que uma rádio, uma estratégia de marketing. Precisando de trabalhos em gesso? Então, o lugar certo é a Casa do Gesso. Gesso liso, revestimento em parede e teto, rebaixamento e decoração em geral, venda de material de gesso e drywall. Experiência, profissionalismo e qualidade garantida. Fale com o nosso amigo Lil e equipe pelo 22981768132 ou pelo Instagram Casa do Gesso Macuco. Móveis para escritório e equipamentos comerciais em geral com qualidade e elegância. LGE Carielo é o lugar certo para você. Faça uma visita no Jardim Ouro Preto, Nova Friburgo, ou compre pelo site lgecarielo.com.br. Camisolas, pijamas masculinos, femininos e infantil com conforto e qualidade, é claro, é na Montal. Clique montal.com.br. Compras do dia a dia ou do mês é no nosso Armazém Supermercados. Faça seu cadastro grátis através do Clube de Descontos Nosso Armazém e economize pra valer. Nos siga no Instagram, Nosso Armazém NF. A Autopeças Bom Jardim Autotem é especializada em autopeças há mais de 20 anos no mercado. Peças e acessórios para o seu veículo é na Autopeças Bom Jardim Autotem. Lojas em Bom Jardim e Nova Friburgo. Ou então você pode comprar pelo site autotem.com.br de qualquer lugar do Brasil. O Atacadão da Lingerie é o endereço certo para você que busca bom preço e atendimento diferenciado. Vendas no atacado e no varejo. Atacadão da Lingerie, Jardim Ornelas, Bom Jardim. Entregamos em todo o Brasil. Fale conosco através do Instagram Atacadão da Lingerie. Tenha hoje mesmo um cardápio digital completo para o seu estabelecimento e automatize suas vendas. Planos a partir de R$ 66,90. Acesse www.cardja.com.br. Olá, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Aqui a gente fala sobre o sucesso no varejo e é um prazer imenso ter você aqui com a gente. 2024 está começando e o nosso objetivo é sempre agregar valor na sua vida. Quero primeiro agradecer a Papai do Céu, sabe por quê? Se a gente não tiver Deus em primeiro lugar, todo o resto vai desandar. Então, obrigado, Papai do Céu, por mais essa oportunidade, por mais esse podcast de muito valor, onde a gente busca entregar de todo o nosso coração muito valor para você que está do outro ladinho. Aqui na abertura do nosso podcast e aqui embaixo tem a marca dos nossos parceiros. É graças a essa galera maravilhosa que a gente consegue levar mensagem de valor para você que está do outro ladinho. E esses dias passados, conheci um cara de São Paulo fantástico, que é o meu amigo Wagner, cara com experiência de 35 anos dentro do varejo. Fizemos um conteúdo fantástico e olha como é que é bacana. Deus, ele vai conectando pessoas boas e as pessoas boas vamos conectando com outras pessoas boas e assim a gente consegue ter um time de campeões. E aí, através do Wagner, eu conheci esse cara aí, que poderia ser modelo, porque olha os olhos desse cara, parece até os olhos do meu finado avô. E hoje aqui no nosso podcast, a gente vai começar agora uma sequência de conteúdos voltados para o varejo. A gente tem muitos clientes do varejo, a gente ama empreender, a gente ama os nossos queridos amigos e principalmente o varejo, que geralmente ele tem uma carga muito forte de trabalhar de segunda a segunda, muitos colaboradores, muitos desafios, então a gente entende que é muito importante a gente também poder agregar valor para essas empresas. Nós que já somos especialistas em marketing sonoro, em ter a rádio indoor estratégica para ajudar esses clientes a venderem mais e fortalecer as suas marcas, agora a gente está também trazendo um time de especialistas para agregar cada dia mais valor na sua vida. E hoje não é diferente, eu estou recebendo ele diretamente de São Paulo, mais um paulista para participar com a gente aqui. Na verdade, eu não sei se ele é paulista, vamos descobrir se ele é paulista de origem ou não, vamos descobrir agora ao longo do nosso bate-papo. Meu querido Luiz Gustavo Xavier está aqui no nosso podcast, ele que é esposo da Priscila, é pai da Lisa e da Antonella. Meu querido Luiz, seja bem-vindo ao nosso podcast, irmão.
Muito obrigado, Gilcimar. Agradeço aí o convite, né? A vida é feita de conexões, de pessoas aí que o Pai do Céu vai colocando no caminho, né? Agradeço aí também ao Wagner, né? Um grande amigo aí de varejo, um grande amigo aí de vida, né? Por ter feito essa conexão e a gente ter essa oportunidade de estar aqui conversando, viu? Isso aí. E Luiz, você tem quase o que eu tenho de idade de experiência, né? 25 anos de experiência dentro do varejo, cara. Então, assim, eu tenho certeza que isso foram muitas vivências. E por que eu gosto sempre de ressaltar isso, Luiz? Porque hoje a gente vem vivendo com a internet um monte de guru que vende o que eles não viveram, vendem o que eles não fizeram. E, particularmente, eu tenho um pouquinho de raiva disso, porque, infelizmente, acaba ludibriando muitas pessoas e falar até papagaio fala, né? Só que na Sim. prática, será que aquilo que o cara está falando funciona? E o legal de pessoas como Wagner, como você, são pessoas que vivenciaram isso na prática. Então, nada do que você vai passar aqui é achismo. É fruto de muito estudo e de experiência. Então, acho que isso é um grande diferencial, né? Não, com certeza, Gilcimar. A gente sabe que a maior faculdade é a vida, né? Por mais que a gente faz todo o trabalho de estudar, se preparar para o futuro, né? Sempre hoje plantando aquilo que a gente vai colher amanhã, né? Mas nada como um dia após o outro, os desafios, né? As diferentes realidades que você vai vivendo, até para você poder estar testando aquilo que as suas hipóteses, as suas teses, aquilo que você acredita e sempre estar aprendendo. Né? Eu acho que é uma das grandes lições que a gente tem para a vida é ser humilde de que todo dia é um dia de aprendizado, cada pessoa com quem você está encontrando a oportunidade de você falar um pouquinho, né, daquilo que você já percorreu, né, mas também absorver bastante, né, do que a outra pessoa viveu dos dias e anos aí de experiência, seja em qualquer ramo, seja em qualquer atividade, né, todo mundo aí tem a ensinar e todo mundo também tem que aprender, né? Perfeito. E você é natural de São Paulo mesmo? É Eu paulista sou de mesmo ou não? Goiânia, sou de Goiânia, olha que história, eu sou um goiano, né, inclusive, como você disse, né, casado com a Priscila, estamos juntos entre namoro, noivado e casamento há uns quase 25 anos, né? E somos natural de Goiânia, sou filho de nordestinos, muito orgulho, meu pai e minha mãe são do Rio Grande do Norte, tá? Então, tem essa conexão com as pessoas de lá, um povo que eu amo e tanto admiro, a garra, a energia, a força, a determinação, né? Meu pai foi um nordestino que foi para o Centro-Oeste, né? Buscando melhores oportunidades de vida, dar uma vida melhor para a tua família, e eu respeito, admiro e carrego comigo esses valores, tá? E aí, ao longo da vida, né, ao longo da trajetória, já tive a oportunidade de morar em Brasília, já tive a oportunidade de morar também no Rio de Janeiro, e agora já passando uma boa temporada aqui em São Paulo, mas sempre com saudade de casa, e sempre quando eu posso, faço a visita lá, matando um pouquinho da saudade. Que bacana, cara, que bacana. E nesses 25 anos se especializando cada dia mais em varejo, startup, o que você pode compartilhar com a gente? Hoje o nosso tema do podcast é como ter um supermercado de sucesso. O que você pode compartilhar com a gente dentro desse tema, Luiz, que você vivenciou e vivencia no seu dia a dia nesses 25 anos, né, que são 2 décadas e meia, né, vivenciando isso na prática, nos treinamentos, nas teorias, aprendendo, evoluindo cada dia mais. O que você tem de valor para compartilhar com a gente? Porque o meu Não, copo, ó, maravilha. o meu copo tá sempre Oi? vazio. O meu copo Ah, tá sim, sempre maravilha. vazio e eu peço Maravilha. para a galera que acompanha a Também. gente sempre através aqui do nosso YouTube ou através da TV regional. Um abraço pessoal da TV regional, da TV Norte Fluminense. Eu sempre peço para essa galera estar com o copo vazio, porque aí cabe muita coisa. Então tô aqui com o meu copo vazio para a gente aprender muito e absorver muito dos teus conhecimentos, irmão. Não, maravilha. Gilson, aproveita um abraço aí para os teus parceiros patrocinadores, são extremamente importantes para estar mantendo e ampliando o alcance do trabalho e também o seu público aí qualificado e que também está aí com um copo querendo a conhecimento, aprender coisa nova. Isso é um negócio super importante, né, que eu levo isso sempre aqui para a minha vida, tá? Gilcimar, um ponto que eu sempre falo, né, o empreendedor, o varejista, né, e a gente estava até já debatendo sobre isso, ele é um verdadeiro guerreiro no Brasil, né? Operar qualquer negócio, ter qualquer negócio aqui no Brasil é extremamente desafiador, tanto pela o próprio negócio, propriamente dito, as incertezas, os desafios de atendimento, de você cuidar do teu cliente, você cuidar da tua equipe, né, a concorrência que está aí em todo segmento, mas também tudo aquilo que envolve economia e as decisões que acabam impactando o dia a dia do empresário.
tá? Então, isso também é um ponto de extrema admiração, né? O empresário brasileiro, por isso que os negócios brasileiros que às vezes conseguem ir para outros países, vários deles têm um sucesso pela capacidade de se adaptar a realidades completamente diferentes que mudam numa velocidade muito rápida. Isso sempre foi a característica do brasileiro. Às vezes a gente fala, acho que é talvez um modelo até pejorativo do jeitinho, né? Mas a gente tem que entender isso não com um jeitinho, mas com uma flexibilidade, adaptabilidade do empresário brasileiro de entender e se adequar a cenários completamente diferentes. Todo mundo conviveu isso na pandemia, né? Os negócios tiveram que se adaptar rapidamente para se manterem abertos, continuar atendendo os clientes, continuarem aí conseguindo honrar os compromissos com a própria equipe, com os fornecedores. Isso foi um teste aí de adaptabilidade e capacidade aí dos empresários como um todo, tá? Aqui eu separei alguns pontos para a gente poder debater que se aplicam, e aí o nosso grande tema é supermercado, né, que é um ramo de varejo extremamente representativo do Brasil do ponto de vista do faturamento, geração de emprego, recolhimento de impostos, mas ele se aplica ao varejo como um todo e a todos os negócios, né? Porque isso tudo que a gente vai debater, que a gente vai poder de trocar uma ideia aqui, são fundamentos de negócio, né? E, logicamente, a gente vai poder aqui falar um pouco mais específico das realidades aqui do supermercadista brasileiro, tá? Acho que o meu grande objetivo aqui, Jusimar, é muito mais levar para quem está acompanhando aí, para você que está acompanhando, pontos de reflexão, para você, à medida que o nosso bate-papo aqui for acontecendo, foi, cara, como é que está o meu negócio? Isso daqui, legal, isso aqui eu estou conseguindo cumprir bem, já consegui cumprir essa jornada, já consegui avançar bem sobre esse assunto. Espera aí, esse assunto aqui é algo que não está bem no meu negócio, é algo que eu preciso ter um pouco mais de atenção. Então, meu grande objetivo é gerar esses alertas para que cada um olhe o teu negócio e saber se, cara, se está bom ou não. Isso aqui eu preciso investir tempo, eu preciso investir mais da minha energia para poder ter um negócio, um supermercado de sucesso. Como todo negócio, Jusimar, assim, primeiro ponto, eu vou passar por 6 pontos, mas o primeiro ponto de um supermercado de sucesso, de um varejo de sucesso, é o cliente. O cliente é o fim, é o início e o fim de todos os negócios, tá? E aqui acho que vai um ponto, a existência de qualquer empresa é atender a necessidade, seja de uma pessoa física, ou seja de outra empresa, tá? Essa é a essência, né? Para isso que ela existe. Seja vendendo mercadoria, vendendo, revendendo, produzindo, ou também prestando serviço, tá? Dado isso, é muito importante definir claramente qual que é o cliente, Jusimar. Muitas vezes a gente, como no dia a dia, né, o empresário, né, na necessidade de vender, ele quer atender uma quantidade muito grande de clientes, né? Mas assim, qual que é o teu cliente foco? Se você tivesse que definir numa frase qual que é qual cliente que você quer atender, qual que é ele? Por que isso é fundamental, Gilson? É o início de qualquer negócio, tá? Porque disso vai derivar todo o restante. Como é que você vai trabalhar? Qual é a equipe, o perfil da sua equipe que você vai construir, né? E esse é um assunto que a gente vai poder falar. Qual a sua estratégia comercial? Quais são os produtos que você vai oferecer? Precificação? Como é que eu vou estruturar o meu negócio? Como é que eu vou atingir e conversar com esse consumidor? Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante, porque tudo isso vai derivar do cliente que você definiu como seu cliente-alvo. Às vezes a gente vai escutar alguns debates qual que é a persona, né? Como é que você personifica, se você fosse desenhar o teu cliente, qual que seria aquele cliente principal. Não quer dizer que os outros públicos não serão atendidos, mas quer dizer que o teu negócio vai olhar principalmente para esse cliente. Isso, Gilson, também é um ponto importante, que muitas vezes é muito duro para a gente no dia a dia, é saber falar não. A partir do momento que você sabe qual que é o cliente, qual que vai ser, onde você vai focar, onde você vai trabalhar, isso vai te derivar uma série de escolhas, onde você, não, aqui não é o meu cliente, esse daqui, eventualmente, eu não vou conseguir atendê-lo, satisfazê-lo da forma que ele gostaria, porque não está dentro aqui da minha estratégia, não está dentro, ou eventualmente porque talvez é um nicho tão pequeno que me custaria tão caro atendê-lo que não faz sentido. Às vezes a gente tem que fazer essa escolha de abrir mão, tá? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E a partir do momento que você olha o cliente, esse aqui é o cliente que eu quero atender, entra num processo e que nunca pode parar, que é entender hábitos, perfis, como é que esse cliente acessa o produto ou serviço, como é que ele gosta de ser atendido,
se ele é um cliente que é um cliente físico, que gosta lá e gosta de conversar. Não, esse aqui é um perfil de cliente que precisa de agilidade, porque ele tem necessidades diferentes, tá? Então, isso você precisa entrar no processo de entendimento para que você consiga ter claramente como é que você vai, o que você precisa se preparar para atendê-lo, tá? E lembrando, Jusimar, que muitas vezes o mesmo cliente ele tem jornadas diferentes. Vamos pegar, por exemplo, alguém que trabalha, sai cedo para trabalhar, né? Uma dona Maria que sai de manhã para trabalhar, tá? Então, muitas das vezes, tá, a mesma consumidora ela vai ter que fazer uma compra, falando do supermercado, uma compra de velocidade e de conveniência, porque está voltando para casa, tem alguma coisa que precisa comprar para o almoço ou para o jantar, por exemplo, ou não, em determinado momento que ela precisa abastecer, acabou de receber, o seu pagamento vai até um atacado, vai até um supermercado, onde vai abastecer a casa, então você vê. E às vezes você está lá cozinhando e acabou o produto, ou foi na hora que foi lá na despensa, abriu a geladeira, não tem. Então ali precisa de uma velocidade muito rápida, assim, de acessar um produto, de conseguir. Isso vai desde ligou e a pessoa manda um WhatsApp e o entregador faz a entrega. A depender da cidade, vai o iFood. A depender da cidade, tem, como o próprio Wagner comentou, você tem as lojas autônomas já dentro de condomínio, que você já desce, já vai ali e compra. Tá? Então é importante isso. Nesse cliente, as jornadas diferentes de compra. E o que a gente percebe que as grandes cadeias aí de supermercados e hipermercados, sabendo disso, ela começa a ter vários formatos que atendem esse mesmo cliente em vários momentos diferentes, tá? Ou seja, todo aquele que aí começa a falar, né, o share of wallet, quanto da carteira desse consumidor que ele compra, exemplo de alimentos, eu participo. Ou seja, quanto mais eu consigo participar dessa jornada de compras em momentos diferentes, seja na hora que às vezes ele vai acessar um atacado, acessar um supermercado, acessar uma loja rápida, uma compra rápida numa loja de conveniência, ou até uma compra no e-commerce, onde tem talvez um tempo, uma flexibilidade um pouco maior, tá? As empresas já começam a se olhar, a olhar assim, como que eu consigo atender de uma forma transversal todos esses momentos de compra do cliente. Esse é um ponto assim fundamental e, de novo, para qualquer negócio é um entendimento muito claro do cliente. Perfeito, perfeito, e concordo totalmente contigo. E, assim, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, né? Então, isso é uma coisa também que eu acho que o empresário já tem que tirar da cabeça, né? Tipo, Dona Maria veio aqui, ela queria, sei lá, determinada coisa que não é o que a maioria das pessoas querem. Então, também não adianta fazer um Sim, investimento em algo para aquele algo ficar parado e não ter rotatividade, porque também todo o exatamente. dinheiro parado dentro do estabelecimento é prejuízo. Exatamente, exatamente. A gente, extrapolando um pouquinho, eu gosto de tirar um pouco, né, às vezes, do segmento que a gente mais está. Eu vou dar um exemplo, a loja de roupa. A loja de roupa é muito claro, assim, vou dar dois exemplos. Vamos falar de moda masculina, no meu caso. Então, você tem, às vezes, uma loja que vende um terno, uma roupa social, você tem toda a proposta de valor, tudo aquilo voltado para esse tipo de cliente, e você tem, às vezes, outra loja de streetwear, roupa de jovens. Claramente, essas empresas se posicionaram, né? Falaram vários nãos, tá? Para que conseguisse ter uma entrega consistente, porque esse exemplo que você deu. Mas aqui vem a cliente que sempre me pede um determinado tipo de produto. Poxa, minha cliente está aqui desde a época da inauguração, estou aqui há 20 anos num ponto comercial, já conhece todo mundo, etc. Às vezes você tem uma vontade muito grande de atender, e às vezes atendê-la, o que custa? Exatamente isso. Você vai abrir o seu sortimento, você vai botar um produto de baixo giro, esse produto vai ficar lá na prateleira, o seu cliente, a sua cliente vai ficar extremamente satisfeito, só que aquele produto não vai dar giro para você vender, ou vai ter que baixar a margem, zerar a margem, ou vender com prejuízo para não perder o valor do produto todo, ou você vai acabar jogando ele na quebra. Ou seja, para atender um cliente específico, você vai onerar todo o restante dos seus outros clientes. Isso tem um limite. Chega na hora que isso daí, para você satisfazer algum tipo de cliente, você encarece muito o negócio. E é importante isso, mas tirar as paixões, né? A gente tem que tirar as nossas paixões. Eu já atendi um negócio numa loja cuja proprietária era uma conveniência que ela ficou grávida e teve uma filha. E aquilo a gente brinca, né? Quando você compra um carro e tem um filho, você vê seu carro o tempo todo na rua e você vê criança o tempo todo na rua. Você muda a tua cabeça. Uhum. E daí ela falou assim, não, ela entendeu que isso tinha uma demanda e ela encheu a loja dela de presentes de criança. Porque ela passou a conviver com o grupo, etc. Porque ela pensou não mais no cliente, mas em atender um público muito específico, acabou atrapalhando os outros clientes que ela costumava atender na loja, com todos os produtos com sortimento, porque ocupou espaço, né?
ela teve que diminuir a exposição de produto, né, para conseguir colocar produtos que não faziam sentido, de novo, para o cliente. Tá? Por isso que... Ela se portou como só ela sendo a cliente daquele estabelecimento. Exatamente, exatamente. Por isso que, no final, uma das coisas importantes é que a gente toma as nossas decisões baseado em números. E aqui não estou falando com o senhor vagar, não é ciência de foguete. Você tem que olhar o que vende, o que não vende, o que está parado, né? Então você tem que, quando você combina, Gilcimar, a tua experiência, a experiência do operador do varejo, do varejista, do empresário, com os números do negócio, você consegue tomar decisões muito melhores. Muito melhores. Eu não estou falando que as decisões têm que ser baseadas somente nos números, porque você perde todo o feeling, toda a experiência, todo o comerciante que está lá, que está conversando com o cliente, entende a cabeça do cliente, o comportamento, já passou por inúmeros cenários diferentes de economia, de concorrência, etc. e tal. Tá? Mas também o outro lado de você somente apostar naquilo que você... na tua experiência, até porque você não consegue controlar tudo que acontece no teu negócio. E o que eu falo, e eu vou falar bastante aqui, das dores do crescimento, que é bom. É bom. Que significa que você está crescendo, significa que o teu negócio está ficando mais complexo, é porque a tua loja está aumentando, você tem uma quantidade maior de clientes, você abriu uma segunda unidade, você teve que contratar mais funcionário. Então, se você não canaliza suas decisões baseadas nos números que você tem, que já tem bastante coisa disponível, tá? Você acaba tomando decisões piores e no final das contas, você acaba deixando de ganhar dinheiro. E não é um blá blá blá, né? Porque às vezes tem pessoas que elas fazem, não, agora tem muita gente, um é consultor de não sei o quê, outro é não sei o quê, não sei o quê, e é muito blá blá blá. Só que aí a pessoa fica com aquela cabeça de quando ela tinha merceariazinha pequenininha, que ela montou para atender ali só a meia dúzia de pessoas em volta, ela continuou com essa mesma cabeça, sem buscar pessoas que já passaram por outros cenários, e aí ela continua tendo com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, sempre vou fazer um negócio assim. E aí automaticamente está fadado ao fracasso, né? E eu digo que não são as Exatamente. outras empresas que quebram você, são as suas atitudes que quebram você. Exatamente. Exatamente. Isso, uma das características das empresas que são com uma grande longevidade é a capacidade de se adaptar. Capacidade de se adaptar significa você olhar para fora, lógico, você aproveita tudo aquilo que você construiu, você traz para cá, mas você olha para o futuro assim, o que eu preciso me adaptar com essas fortalezas que eu já tenho? Eu tenho uma história muito assim, interessante, né? Todo mundo já escutou a história da Kodak, que vendia filmes, etc e tal, e ela, né, ficou parada, não olhou para o que estava acontecendo, né? Sempre foi assim, maior vendedora de filmes fotográficos do mundo. Quem é jovem nem sabe o que é um filme fotográfico, né? Nunca Gilcimar viveu aquela história seguinte de voltar na viagem cheio de rolo, levar lá para revelar o filme, e falar, perdi 5 fotos, perdi o rolo inteiro, eles nem sabem o que é isso. É verdade. Né? Mas essa história, para quem não acompanhou, a Kodak, ela fabricava filmes fotográficos para as máquinas, era uma empresa disparada em tamanho de mercado. Né? E em determinado momento, onde a tecnologia de fotografia digital, que é a nossa vida hoje, estamos aqui fazendo uma transmissão via streaming, o negócio foi crescendo, fotografia digital, só que ela olhou e entendeu o seguinte, não, estou bem, né? Sempre vendi os rolos, sou líder de mercado, né? Eu não vou ser atingido, e perdeu a oportunidade de liderar, dado o seu tamanho, uma transição do seu negócio para fotografia digital e quase que desapareceu. Não é que ela desapareceu. Né? E por que eu falo que eu tenho uma história engraçada? Porque eu, quando trabalhei no Carrefour, o escritório do Carrefour era na rua George Eastman. George Eastman é o fundador da Kodak, ele chama George Eastman Kodak, e o escritório do Carrefour era na fábrica da Kodak. Né? Então, quando a gente chega e fala assim, meu Deus, você olha assim, isso aqui era lá atrás uma fábrica de filmes fotográficos, sei lá, mais coisa que ela fazia em relação à fotografia e acabou. Ninguém mais compra. Né? Certa vez, uma vez eu cheguei numa casa, há muito tempo atrás, eu me deparei com uma van que ela fazia instalação de cabos de rede para internet residencial, um prédio residencial. Ainda tem bastante em comércio, porque são velocidade, etc. Né? Mas aí, no belo dia, eu falei, meu Deus, o que foi feito daquela empresa? Se aquela empresa não entendeu, eu falei assim, olha, eu não posso ficar aqui dependendo de passar cabo em casas, em apartamentos, porque isso vai tudo virar Wi-Fi, eu preciso olhar o meu negócio, né, para comunicação sem fio, de como é que eu levo comunicação para resolver os problemas de conexão. Por isso que eu falo, olhar o seu cliente significa o seguinte, é o problema que você precisa resolver.
Você não pode ficar apegado ao seu produto que você vende ou ao serviço que você presta, mas esse é o problema que ele precisa. O problema do cliente, exemplo desse caso de cabo, o problema dele não é passar cabo dentro de casa. O problema dele é o seguinte, que ele estava lá com o computador no quarto e o roteador ficava lá na sala e não era Wi-Fi na época, ele precisava conectar. Como é que eu conecto? Né? Hoje, né, falando no supermercado, assim, o problema do cliente não que ele é do consumidor do supermercado, ele precisa se abastecer produtos alimentares e não alimentares. Né? O problema dele assim, não é ir na loja e comprar. Então, a melhor forma que ele encontrar essa solução, que às vezes é comprar online, às vezes é ir na loja, porque ele quer lá falar com a açougueiro, ele fala assim, olha, eu quero que você corte essa carne assim. Ele quer pegar a fruta, porque ele prefere escolher a fruta, o FLV, que é do jeito da pessoa, dele ou dela, né? Por isso que a gente tem que ficar focado em como, porque vão aparecer ao longo do tempo formas diferentes de atender a necessidade do cliente. Né? E se ficar com o sino de Gabriela sempre foi assim, no dia, às vezes, disse Marco, pode dar certo, até o dia que um concorrente apareça e faça melhor do que você, entendeu? E aí você vai estar muito atrasado e talvez nem tenha tempo hábil para recuperar todo o tempo perdido. Perfeito. Você não estava treinando, aí você já não consegue mais correr aquela maratona, porque você não estava treinando. Sim, Aí chega um sim, outro que isso aí. já está treinado, aí vai. Ou então a pessoa fala assim: nossa, aquela empresa abriu tem 1 ano, eu estou aqui há 30 anos. Como é que aquela empresa é mais conhecida que a minha? Um cliente, um cliente meu me falou isso. Eu falei, ué, mas o cara tá há 2 anos. Eu vou te falar que eu já ouvi mais coisas dele, de marketing, de propaganda, em 2 anos, do que eu ouvi de você em 30. Então, será porque que ele em 2 anos teve um destaque tão grande? Exatamente. E, Justimar, a velocidade com que as coisas têm mudado hoje é muito mais rápida do que no passado. Né? Quando a gente olha as curvas de adoções, seja de nova tecnologia, a velocidade com que a informação se propaga, não se compara como era antigamente. Né? E, de novo, só que isso é um problema para todo mundo, tá? Às vezes a gente fica lamentando, mas não, esse é o problema de todos, o problema é seu e do seu concorrente também. Vai se dar melhor quem for mais rápido em perceber e quem for mais eficiente em conseguir mudar e se adaptar para a nova realidade. E é isso, por isso que ficar preso ao passado, a gente tem que olhar para o passado, ter orgulho, a gente mesmo como profissional, a gente tem que ter orgulho com aquilo que a gente construiu, tá? Hoje, a gente tem que olhar para frente o seguinte, como é que as minhas competências, o que eu consegui desenvolver como empresa, o que a minha empresa tem que vai me ajudar a levar para um lugar que pode ser completamente diferente para onde eu estou, do que eu estou fazendo, da forma com que eu estou fazendo, das N formas que existem de fazer coisas diferentes no atendimento ao cliente, na questão da estruturação das equipes, na forma que você vai buscar comunicar com o teu cliente. Tá? Quando você olha 10 anos atrás, tá? Imaginava assim, não, eu vou ter tráfego pago, eu vou falar com o meu cliente via internet, né? Eu vou falar com ele através de alguma mídia social, né? Eu vou usar canais eletrônicos de comunicação, até com pessoas que talvez com idade um pouco mais avançada, talvez tenham um pouco de dificuldade com novas tecnologias. Os grupos de WhatsApp, né? Antigamente você, eu precisava divulgar aqui minhas promoções. Você ia, folheteria, fechava, imprimia, distribuía, entregava o papel em casa, que isso ainda é eficiente hoje, tá? Fazendo-se bem, definindo muito bem, isso tem o seu valor hoje. Só que você não pode descartar Ainda isso. mais sabendo o público-alvo, se eles, né, sabendo daquele público. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Qual que é o mercado, qual que é a região geográfica que eu vou atender, quais são as ofertas relevantes. Só que, por outro lado, você não pode descartar o seguinte, não, eu vou fazer minha folheteria eletrônica, eu vou ter meus grupos WhatsApp, eu vou divulgar para os meus clientes, né? Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas pré-conceitos, ou seja, conceitos já concebidos, e estar aberto para o novo. Por isso que eu falo, todo mundo tem que estar aberto para o novo. Perfeito. Senão, profissionalmente, pessoalmente e também de uma forma empresarial, você, até o momento que aparecer alguém melhor do que você, e mudar e atender o teu cliente melhor, e aí aquilo pode ser tarde demais. Perfeito. Cara, muito bom, mano. Só aqui já valeu o podcast. Se a gente quisesse parar por aqui, já foi sensacional. E assim, Luiz, eu peço muito a Deus, cara, muita saúde, realmente, tanto eu quanto meus sócios, porque o nosso objetivo, chega a me arrepia, cara, o nosso objetivo é entregar
conteúdos que eu acredito que eram para ser conteúdos que o governo entregasse para o empreendedor, Uhum. conteúdos que era para ser entregue lá na época do colégio, e que infelizmente não é. Então, assim, eu acho que canais como o nosso que buscam fazer isso e trazer pessoas com a qualidade tão bacana quanto a sua e de todos os nossos amigos que passam por aqui, é fantástico demais, cara, porque se a pessoa ouve e ela aplica isso no negócio dela, dificilmente ela vai quebrar. E muitas vezes é aquele negócio que é um sonho de família, que o pai construiu há tantos Sim, anos atrás. muita Então, história. assim, né, é um sonho e algo que ele faz a diferença para tantas pessoas. Que se tem 100 funcionários ali, cara, pode ter certeza que você impacta milhares de pessoas indiretamente. Então, é Exatamente, algo muito exatamente, grande. Jucimar. É por isso, por isso que o meu objetivo é trazer reflexão. Você parar e falar assim, tá, como é que eu estou olhando o meu cliente? Eu estou conversando com o meu cliente, porque isso tudo a gente estava falando, talvez, no modelo de você começar para estruturar o teu negócio, mas você precisa, de uma forma consistente, recorrente, falar com o teu cliente. Tem várias formas disso, mas você falar com o teu cliente. Seja a forma mais simples, e assim, imagina você vai em qualquer negócio, ou você no supermercado, de repente chega e fala assim, tudo bom? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou proprietário aqui do supermercado Luiz. É um prazer, obrigado por você estar aqui. Me diz uma coisa, o que o senhor está gostando? O que a gente pode melhorar? O que é isso para o cliente? Isso é Ele tudo, vai amar poxa. isso. É Gente, tudo. Foi assim, meu Deus, o dono está aqui, ou o diretor está aqui, o gerente está aqui parando, eu estou aqui fazendo a minha compra aqui, etc e tal. Né? A importância e a relevância que você dá para ele ou para ela. Né? Então, e isso, aí às vezes, a nossa vida é muito corrida, mas o que são 5 minutos para você fazer isso? Você líder da tua empresa. Você parar e conversar com a gente. Qual que é a mensagem que você passa para a tua equipe? Pô, mas pera lá, Jucimar é dono do supermercado, tem um monte de coisa para fazer, vive atarefado aqui, ele para e conversa, cara, eu tenho que falar também. se eu Eu estou tenho que aqui conversar embaixo também. ganhando só para fazer isso, por que que eu não estou fazendo isso? Exatamente. Então, o processo de conversar com o cliente, que seja, está passando, tudo bom, você está precisando, sentiu falta de alguma coisa que eu posso melhorar, pergunta também o que está bom, que é importante você reforçar a tua estratégia. Outra coisa que muitas vezes a gente negligencia, às vezes a empresa tem uma página no Facebook, tem uma página lá no próprio Instagram. Cara, o que o teu cliente está comentando? Legal, você posta o conteúdo, mas você olha o conteúdo, você responde o teu conteúdo. Quando você vai lá no Google, você está procurando um endereço lá que aparece lá a descrição, onde é que está o telefone está certo. Né? Você lê os comentários, assim, meu Deus, como é que... Não. Ou sim. Vê a importância que você tem. E, gente, tá falando assim ninguém está falando de contratar uma empresa de pesquisa, montar um sistema. São coisas muito simples para você falar assim, nossa, ele está reclamando do tempo de fila, toda hora que está lá, assim, tem um caixa aberto no momento de pico, né? Chego lá no açougue, lava, não tem o corte que eu quero, né? A qualidade do meu FLV que não está boa, está lá, a informação está disponível, né? E a gente tem que agradecer, Gilcimar, o cliente que reclama, porque o cliente que reclama gosta de você, e ele está te dando uma chance de você corrigir e melhorar, e ele continuar seu cliente. Porque o pior é aquele cliente que fica chateado por algum motivo, insatisfeito ou não tem alguma coisa, e vai embora e troca. E Você ainda, nem percebe. e toda vez que ele tem a oportunidade, ele ainda fala mal de você. Exatamente. Exatamente. Todo mundo acho que teve a situação de talvez ter passado um problema com algum produto, etc., que você foi lá e reclamou. Alguém pisou na bola, reclamou, alguém foi lá e resolveu o teu problema. Você vai falar bem, você não vai criticar a empresa porque você teve o problema, você vai elogiar porque ela solucionou o teu problema. Quem faz o Seja pós-venda, fazer um pós-venda bem feito é muito melhor do que fazer a venda bem feita, se a gente for botar na proporção. Porque aí na hora do exato. problema, né? Na hora que, poxa, você tá com um problema, a pessoa se propõe, da mesma forma que ela tem boa vontade no primeiro momento, ela se propõe a Uhum. resolver aquilo, você fala, nossa, é sensacional. Exatamente. Quantos de nós separa um tempo para pega o telefone, e não estou falando só do proprietário, do empreendedor, do empresário, mas alguém que liga para o cliente. Às vezes, e eu estou falando agora de uma forma geral, a equipe só liga para o cliente na fechamento de mês, precisa bater meta, tá com um produto que está precisando girar, liga. Como é que tá? Tá bem, tudo bem? Estou sentindo tua falta. Quanto tempo você vem aqui? Não, estou bem, estou viajando, etc. Tive um problema de saúde, mas que bom, estou aqui, estou te esperando aqui. Né? Do que a diferença. Né? No final, Gilcimar, todo negócio, até um negócio de tecnologia, de e-commerce, etc., ele é feito por pessoas, para pessoas. Você tem uma pessoa física, um ser humano, em algum lugar, que vai falar o seguinte: gostei, vou comprar, vou consumir, vou voltar ou não. Não gostei, vou arrumar outro lugar para consumir.
né? Por isso, e aí já aproveitando o segundo ponto aqui de ter um supermercado de sucesso, que a gente falou do cliente, tanto importante, igual você falou, isso daqui daria um dia aqui de boas conversas, né? Uma vez que você já identificou qual é o teu nicho, qual que são os clientes que você quer atender, ok, e aí assim, como é que eu vou atender? Quem são as pessoas que vão servir? A gente está falando de time. Gente é tudo. E parece uma frase meio clichê, porque ela mal usada acaba tendo essa conotação, mas de fato gente é tudo. Tua equipe é tudo. Porque a tua equipe, de novo, mesmo se for uma empresa de tecnologia que desenvolve software, são pessoas. Eles que vão fazer o código. Ah, se for uma empresa de transportes, eles que vão transformar. É o construtor, eles que vão fazer. Supermercado, ele ou ela que vai reabastecer, né? Que vai registrar, que vai cuidar da segurança, que vai cuidar da limpeza, que vai cuidar lá do recebimento da mercadoria. Tudo são pessoas. Tudo são pessoas. Tá? E aí, uma vez que você tem já definido o teu caminho dos seus clientes, aqui não é gastar tempo, é investir tempo na tua equipe. E aqui, Jusimar, muitas vezes a gente na correria, uma vez eu li uma frase de um grande escritor, que ele fala que a maior responsabilidade de um líder é ter as pessoas certas no lugar certo. É isso. Que a partir do momento que você tem, até para o empresário que está todo dia assoberbado de coisas, a partir do momento que ele tem as pessoas certas, a vida da pessoa vai ser melhor. A vida do líder vai ser melhor. Tá? Porque aquela história de, não, as coisas só funcionam bem quando é comigo, não funciona, não é assim. Não existe. Entendeu? E o Super-Homem Mulher Maravilha também não existe. Quanto mais você cresce... Aí você não tem um negócio, você tem um emprego. Exatamente. Você é empregado de si mesmo. Você é empregado de si mesmo. E a maior limitação de crescimento não é a concorrência, é você. É você. Então, por isso que você tem que investir tempo, desde a contratação, a definir o escopo. Várias vezes eu me deparo. Qual que é a descrição do carro? O que se espera? Até para ajudar a pessoa que está lá fazendo recrutamento, a primeira triagem, o que se espera de atributos, seja de atributos técnicos para aquela função e atributos de comportamento. O que se espera? Para ajudar a pessoa que está fazendo a contratação, o líder tem que se envolver na contratação. Isso foi algo que eu aprendi com outras pessoas e passei a fazer comigo mesmo. Toda vez que eu tinha alguém, né, e logicamente não só entrevistava as pessoas que iam se reportar a mim, mas eu reportava uma pessoa que estava abaixo dela, ou seja, 2 níveis abaixo de mim. E muitas vezes eu recebia questionamento, falava, você não confia em mim? Você não acha que eu não tenho capacidade de entrevistar? Eu falei, não. Esse assunto é tão importante, mas eu acho tão importante escolher as pessoas certas para montar no negócio, que eu me disponho a parar minha agenda para estar junto com você para fazer as boas escolhas. Tá? Porque também, Jusmar, está falando de pessoas, de gente de carreiras, algumas delas estão trabalhando em outra empresa. Imagina só a responsabilidade que você tem. De uma contratação errada que você faz de uma pessoa que pede demissão, que está super bem em outra empresa, você acha que aquela pessoa é a pessoa correta para o teu negócio, você contrata, traz para dentro da tua empresa, e aí a pessoa está entrando, não. Ela não está bem, mas é porque está em período de experiência, está se adaptando, está conhecendo um pouco a empresa. Realmente aqui já passou, já deveria ter conhecido. Esse é um processo que muitas vezes, Jucimar, às vezes uma empresa que é muito grande, demora de 9 meses a 12 meses entre você abrir uma vaga que você precisava contratar, você conseguir contratar, a pessoa entrar, você identificar que essa pessoa não era a pessoa correta, você desligar e contratar outra pessoa. 12 meses. Você tem empresas que demoram 12 meses, empresa grande. As empresas menores, esses ciclos, logicamente, são pequenos, mas quanto dinheiro que você, empresário, perdeu por ter colocado a pessoa errada? Quanta energia que você colocou? Quantos clientes essa pessoa atendeu mal ao longo dessa jornada? Por isso que todo o tempo envolvido em processo de recrutação, de recrutamento, seleção, ele é bem investido e ele é pouco. E o líder precisa entrevistar não só a pessoa que reporta a ele, mas a pessoa que se reporta, a pessoa de baixo. Não é desconfiança, é importância. Que a coisa mais importante é começar a colocar essas pessoas. Até porque você está olhando, você já olhou o teu cliente, você tem que colocar o público correto. Vou colocar, casos de varejo alimentar, opostos. Né? As características que você tem de um profissional que você está contratando para um atacarejo, onde você tem um modelo operacional diferente, o modelo é bastante diferente daquele profissional que você vai trabalhar com um supermercado de vizinhança, na parte de atendimento, né, lá do teu balcão, etc. e tal.
Completamente diferente. E se isso não estiver muito claro, né, desde a contratação, etc., se você estiver botando gente, depois você vai viver o quê? O turnover. Poxa, não para uma pessoa aqui. Aí, às vezes, você começa a colocar a culpa, porque as pessoas não estão desinteressadas, as pessoas não querem saber de trabalhar, as pessoas... Mas, no final, a responsabilidade... Não a culpa, mas a responsabilidade é do líder. Quem Ele que contratou, tem... né? Quem contratou? Ele que tem a responsabilidade de fazer com que as coisas funcionem, né? Tem aquele ditado, né, que eu, pelo menos escutava na minha terra, né? Fala, tem um jabuti na árvore. Ele não subiu sozinho. Alguém botou esse jabuti lá em cima. Esse problema foi criado por alguém, né? Então, você vê o tanto que... O que é uma contratação, um processo de contratação bem feito, a gente está falando de pessoas, de um processo, talvez, que você não investiu todo o tempo, toda a energia necessária para isso. Faz toda a diferença. E uma vez, e tem uma coisa muito, muito, muito prática, né? Todo mundo, quando foi naquele primeiro dia de trabalho, né, já vivenciou essa situação. Ah, o Luiz Gustavo entrou lá, primeiro dia, eu falei, tá bom, Luiz, seja bem-vindo, a pessoa de RH, o próprio pessoa do departamento, ó, Jucimar aqui, ele vai hoje ficar com, você vai ficar com ele vai te ensinar tudo. Jucimar está cheio de atividade, né? Ele tinha que fazer 50 tarefas, são com as mesmas 50 tarefas, está sendo cobrado pelas mesmas 50 tarefas, agora ele tem uma missão. A missão é receber o Luiz Gustavo, né? Ensinar o Luiz Gustavo o trabalho, apresentar a empresa, apresentar as pessoas, e chega aquele. E todo mundo também, ao final desse dia, chega em casa, senta na mesa, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos. E aí, como é que foi? Me conta como é que foi o trabalho. E às vezes você tem uma experiência, você chega lá com aquela energia muito alta, com aquela expectativa muito alta, né? Às vezes fazendo escolhas de mudou de cidade, mudou de trabalho, etc e tal. E às vezes você já tem aquele primeiro impacto assim, nossa, não era o que eu esperava. Por um detalhe, que talvez você não botou a pessoa correta, você não deu atenção no primeiro dia de trabalho. A pessoa fala assim, meu Deus, se assim é o primeiro, imagina os outros. Como é que vai ser? Eu acho que todo mundo já teve essa sensação. E De talvez novo, é o cuidado. aquela pessoa que está ensinando, muitas vezes ela já está, às vezes, frustrada no que ela está fazendo ali, aí é o que você falou, ganhou mais um compromisso ainda para fazer no dia. Imagina a quantidade de coisa que ela vai falar na cabeça desse novo. Exatamente, exatamente. Nossa, você não sabe como é que é aqui, olha aqui como é que é meu dia, já chega no meio do furacão. E às vezes, por isso que quem cuida das pessoas que entram, você tem que escolher muito bem. Você não pode, por exemplo, botar na mão de um cara que está, uma pessoa que talvez está sem energia, está sem gás, pô, quer sair. Você vai estar matando essa pessoa que está chegando cheia de expectativa, com o coração e a cabeça super aberta. Tem que tomar muito cuidado. Quem que é o treinador da tua loja? Quem que é a pessoa que forma o teu time dentro da tua loja? Não, essa aqui é a pessoa que eu confio, essa aqui é a pessoa que está engajada, que está comprometida, que tem o conhecimento também para ensinar, e você precisa reservar tempo para que ela ensine. Tá? Por quê? Quanto mais... Imagina, você ficou lá 1 mês, 2 meses, precisando de alguém, às vezes... Eu me deparei outro dia, estava conversando com um proprietário de um frigorífico do Tocantins, ele falou assim, olha, eu estou aqui, abri recrutamento aqui para a região do frigorífico. Não consegui completar as vagas. Começou no bairro, aumentou para a cidade, ele já estava quase anunciando a vaga quase 100 quilômetros de distância. Imagina o custo desse funcionário. O custo, o tempo que ele ficou. Aí você demora esse tempo todo, na hora que você acertou a pessoa, contratou, e você joga a pessoa num problema desse, numa fogueira dessa. Tá aí o cuidado. Às vezes a gente está só pensando em outros momentos, mas também o receber, o primeiro dia. Tem muita empresa que aí faz, que aí, tem aquele kit de boas-vindas. Cara, é legal. Eu acho que isso demonstra que, cara, peraí que eu tô olhando para você. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. Você tem que ter um planinho de treinamento. De novo, gente, sem ciência de foguete, tá? Justimar, maravilha. Olha aqui, hoje você vai passar com o Luiz Gustavo, que você vai aprender A, B e C com o Luiz Gustavo, já está combinado com o Luiz Gustavo. Amanhã você vai ficar com o Beltrano, etc. Faz um planinho, num pedaço de papel. Ninguém está falando para fazer um treinamento online, zero. Zero. No pedaço de papel, você já está atribuindo papéis e responsabilidades, expectativas que você tem para cada pessoa que está envolvida dentro daquele trabalho de receber essa pessoa. Tá? E aí, mas também tem outra coisa que às vezes a gente... E é um alerta, né, para que cada um reflita, que a empresa reflita. Como é que está a cultura da tua empresa? Ô, Luiz, cultura não. Lá a gente não fez aquele papelzinho da cultura, gente, não é isso. Cultura é o que as pessoas fazem, falam, acreditam,
são os rituais, como as pessoas são reconhecidas, etc. É isso que é cultura. A cultura existe em toda empresa, quer você queira ou não, quer você já tenha feito algum trabalho nesse sentido ou não. Tá? Por quê? Os valores, aquilo que realmente é importante para a tua empresa, que também tem que refletir no processo de contratação, ele tem que estar vivo no teu negócio. Vivo. E a primeira pessoa que tem que ser o exemplo da cultura é o líder, é o empresário. Quando você entra na tua loja, no teu comércio, você está sendo observado 100% do tempo. Não adianta você falar assim, olha, tem que atender bem o cliente, etc e tal, porque na hora que o cliente bate assim nas tuas costas, por favor, senhor, onde é que eu encontro tal produto? E você não dá a mesma atenção que você cobra do teu funcionário, tá? Tem um negócio que é meio duro que eu vou falar assim, mas começa a criar as empresas hipócritas. Você fala uma coisa, você vive outra. Você cobra, sorrir para o funcionário, sorrir para o teu cliente, né? Você tem que sorrir, você tem que mostrar felicidade, assim, bom dia. Você não fala bom dia para a tua equipe, bom dia de verdade, tá? De verdade. A pessoa, pô, não, ele parou, falou comigo, me cumprimentou, não é aquele bom dia, bom dia. Ninguém é inocente, ninguém é bobo. As pessoas sabem quando as coisas são feitas de coração, com profundidade, né? Então você tem que cuidar, você tem que reafirmar. Muitas das vezes, as pessoas acabam tomando decisões que são contras, por exemplo, não, nossa empresa ela respeita as entregas de resultado, né? A gente adota a meritocracia, então quem cresce aqui dentro são as pessoas que entregam, etc. e tal, são as pessoas que respeitam o cliente, etc. Aí você vai e promove para encarregado, né? Alguém lá que não respeita o cliente. Não respeita no sentido, não dá a devida atenção, mas ele tem outros bons resultados, ele conseguiu entregar. O que vai acontecer? Todo mundo assim, não é assim que funciona. Isso aqui é blá, blá, blá. Isso aqui é da boca para fora. Você vê o cuidado que você tem que ter, porque talvez o trabalho todo que você está fazendo acaba ali morrendo na praia, simplesmente porque aquilo que você fala, aquilo que você prega, aquilo que você bate na tecla, né, não vai. Né? É o exemplo que move. Isso move as pessoas. O que você Né? faz fala tão alto que o que você diz ninguém ouve, né? Exatamente. Exatamente. Quantas pessoas são grandes líderes, né, que não conseguem talvez se expressar direito, né, talvez não tenha aquele jeito de falar, aquela energia toda, mas são líderes. A pessoa fala, nasceu aqui. Não, não nasceu, porque são exemplos. Muitas vezes chega assim, eu tenho um profissional que eu admiro muito, mas muito de operações, que eu já vi isso várias vezes, ele fazendo assim, de chegar com uma pessoa, com um funcionário, pessoal, não foi legal, vem cá que eu vou te ensinar. Pega a pessoa e vai assim, ó, faz assim. Fazia a tarefa, beleza? Tá ok? Conto contigo. Obrigado, eu sei que você vai dar conta. Cara, um exemplo desse, que coisa, isso vai levar todo mundo é assim, meu Deus, se ele faz, eu vou fazer. Se ele ensina, como é que eu não vou ensinar? Eu vou cobrar, eu vou exigir a excelência nas coisas, mas vou mostrar o que fazer. Então, por isso que é importante, aquilo que você quer que a sua empresa seja, a primeira coisa tem que sair do próprio líder, do próprio empreendedor, do próprio empresário, mas que você cuide disso, de como as pessoas estão fazendo na prática aquilo que você gostaria, né, de uma forma muito simples, aquilo que eu chamo que são os aspectos da cultura organizacional. Perfeito, sensacional. Até porque a gente não vai atrair quem a gente quer, a gente vai atrair quem a gente é. E isso vale para o nosso colaborador Exatamente. também. Exatamente. Exatamente. A gente não pode esquecer que a gente é escolhido. A pessoa está lá, lógico, muitas pessoas têm necessidade, têm os compromissos, têm conta para pagar, etc. e tal, mas também tem oportunidade, tem concorrente, tem vizinho. Né? A gente tem que ser uma empresa que as pessoas queiram ficar. Que caso contrário, você sabe o que vai acontecer? O bom vai embora porque ele vai conseguir uma oportunidade, você vai ficar com o ruim. Isso é o pior. E Que o que esse que daí talvez. E o que que é melhor? Sim, Treinar o cara e eu ouço também vários empresários falando, não, mas você investe tempo, dinheiro, treina o cara e ele sai e vai trabalhar em outra empresa. Eu prefiro que o cara, enquanto esteja comigo, ele seja bom, sim, né? Do que eu faço, não, tá, não vou investir no cara, aí fica um cara ruim, né? Um goleiro ruim no teu time, que vai furar e vai é fazer, isso. sofrer um monte de gol. É isso. E assim, e se ele não sair? Vai ficar ruim? É igual você falou? Vai ficar aqui tomando gol? Entendeu? Não adianta. Eu tive um grande exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo, membro da minha equipe, que ela ficou
ela investiu bastante no seu autodesenvolvimento, no aprendizado, né? Teve os seus sacrifícios de abrir mão de várias coisas para que pudesse se aprimorar e estudar, ficou tão boa que um concorrente levou. Só que enquanto todo esse período que ela foi melhorando, que ela foi ficando muito melhor, ela entregou mais na empresa. Entregou mais. E no final a gente fica feliz, gente, foi. Qual que é o empresário que você quer ser? Que as pessoas ficam com você porque elas talvez não são tão boas, não se desenvolveram e não tem para onde ir? Foi, não, eu quero trabalhar na empresa de Jucimar, aqui no supermercado de Jucimar, porque aqui eu sou respeitado, em muitos lugares não são. Aqui eu tenho oportunidade de aprender e de crescer, que às vezes não tem, né? Porque aqui, quando eu faço um bom trabalho, eu sou reconhecido, e reconhecimento não é só dinheiro. Aí ele falou assim, pegar na mão de Jucimar, parabéns, cara, arrebentou hoje, né? Deixar claro também isso na frente das pessoas, né? Fica, gente, ó, cara, equipe, vocês fizeram muito bem quando você tem uma entrega de uma equipe, entendeu? Que empresa que você quer ser? Que só fica com as pessoas ruins que não tem para onde ir, aí beleza, não investe, aí a receita é muito simples, não invista em treinamento mesmo, entendeu? Ou naquela que as pessoas vão ficando, que você está investindo em treinamento, que as pessoas, não, pera lá, Gilcimar investe em mim, ele reconhece o meu valor, ele sabe que eu estou aqui, né, ajudando, dando o meu sangue, meu suor aqui, mas também ele está vendo ao meu lado, ele está apostando no meu crescimento profissional. Cada dia que passa, empresários que acabam tendo ainda esse modelo mental estão com os dias contados, porque vai ter alguma mudança de mercado, um concorrente vai aparecer, e aí, Jucimar, já era, não tem tempo. O modelo do supermercado, aquele modelo duro de liderança, né, que é baseado ali quase que, eu costumo falar assim, que é o tiro, porrada e bomba. Esse modelo não funciona. Ah, Luiz, mas foi assim, consegui crescer, mas tem um limite. Chega na hora que ou você está perdendo dinheiro, ou chega na hora, cara, que você não vai dar conta. Que as pessoas não vão ficar e o seu negócio vai ser fadado ao fracasso. Entendeu? Por isso que, de novo, qual que é a empresa que você quer ser? Como é que, quando você perguntar, quando alguém perguntar para o funcionário, vem cá, como é que é trabalhar na empresa de Jucimar? Como é que é lá o supermercado de Jucimar? Como é que é? O que ela quer que ela fale? O que vai ser aquele depoimento sincero? Né? Porque senão, de novo, nem para contratar você, porque, né, as pessoas conhecem, né, as boas e as más famas das empresas seguem por aí, né? Você acha que você vai conseguir tirar um bom profissional de outra empresa para trabalhar na tua, sendo que lá você é reconhecido como um empregador que não respeita as pessoas? Não vai. Vai ser o último caso, o lugar que o cara vai botar na lista. É o último que ele vai botar e às vezes vai porque está precisando e na primeira oportunidade vai embora. Assim que ele Te conseguir abandona. alguma coisa melhor, vou só até achar um negócio melhor. Na hora que tiver, eu saio. Exatamente. Exatamente. Então, Gilsomar, a gente falou aqui um pouquinho de cliente, que precisa entender, cara, qual que é o meu cliente e continuar conversando com ele, estruturar a minha equipe, as pessoas que estão aqui dentro para servir e atender esse cliente. E o terceiro ponto aqui é você ter o sangue comercial, né? O ser comerciante. Porque o negócio, você às vezes, você enxuga ele, tenta simplificar, você compra, vende, atende a necessidade, ou você compra, transforma uma pequena fábrica, ou aqui que está produzindo, faz bolo, salgados, etc. e tal, o próprio restaurante, entendeu? Ou alguém que pega um conhecimento e transforma num serviço aplicado, né? E isso, eu não nasci no varejo operando varejo, né? E eu brinco o seguinte, a pessoa que vai para o varejo, ela descobre na primeira semana, entendeu? Se vai ser super feliz, se aquele negócio vai fazer dela um profissional extremamente feliz ou não. Se vai ser um profissional, se vão ser dias duros, né? Uma vida extremamente dura. Porque o ser comerciante é isso. Tem que atender o cliente, tem que ter o time, gerenciar pessoas, você saber negociar compra, você saber definir corretamente preço de venda, política de venda, o que você vai receber de meios de pagamento, né? Você cuidar da sua... Tem um monte de coisa que envolve ser comerciante que a pessoa, se não tiver vocação, e é aquilo que eu falo para quem está querendo montar o mercado, gente, se não for, ou você já entra com equipe bem estruturada, eu não estou falando que você tem que ser o melhor negociador, eu não estou falando que você tem que ser a melhor pessoa de finanças, pelo contrário, muitas vezes
talvez é onde menos as pessoas têm experiência em vocação. Mas você tem que saber que isso é parte do seu dia e você tem que se cercar de pessoas que conseguem te ajudar, né, para fazer melhor do que você. Tá? E parte do papel de montar uma equipe é você ter pessoas melhores do que você. Tá? Então, nisso aí, falando, né, do mercado propriamente dito, por que é tão importante você saber quem que é seu cliente? Primeiro, para você definir qual que é o teu sortimento. Às vezes, na vontade, que é aquilo que a gente falou, de querer ter tudo, de atender a maior quantidade de clientes, né, você acaba abrindo um sortimento errado, com mais itens do que precisava. Às vezes, você nem tem espaço, aquilo vai te gerar um monte de problema, vai consumir o teu capital de giro, vai consumir o teu espaço de gôndola, de produtos que vendem, que tem um giro maior, só que você tem que diminuir a exposição do produto para caber o outro. Então, por isso, o sortimento é fundamental, ele tem que ser a cara do teu cliente. E aqui sempre vale fazer revisões periódicas. Seja para incorporar produtos novos que eventualmente não estão, porque a indústria também está sempre lançando, a indústria está bombardeando o cliente nos vários canais aí de marketing, para você, vai lá, olha, tem produto novo, vai lá, experimenta, etc. e tal, mas também começar a tirar aqueles produtos que não tem giro. E aí não adianta, Gismar, são números. Se você não pega a tua curva de vendas e você olha, aqui se você confiar no seu feeling, na tua experiência, você vai morrer com o produto encalhado. O teu negócio é grande. Um mercado que às vezes você está operando com 5, 6, 7, 10 mil itens, a depender do tamanho, quando você já começa a chegar quase no hipermercado, o hipermercado é muito mais do que isso, cara, você não consegue controlar. Né? Eu já tive loja, né, onde eu tinha saquê sendo vendido em loja de periferia. Né? Eu falei, meu Deus do céu, quem abriu o sortimento, quem botou esse produto? E aí, depois você fica com mico com aquilo que a gente falou. O produto não vende, está completamente inadequado, né? Seja porque o produto ou aquela marca é inadequada, você tem que baixar o preço, queimar a margem, aí aquele cliente deixa de comprar um produto que estava te entregando dinheiro com margem, ele te compra um produto sem margem, tá? Simplesmente você tirar aquele produto da gôndola ou simplesmente você vai morrer ali com prejuízo de jogar esse produto à quebra. Ou Né? depende também E da é dó. quantidade, né? Depende da quantidade. Hoje eu estava conversando com um empreendedor, na época que a ferragem, né, o ferro estava muito alto. Na pandemia, né, aumentou, disparou ali o preço, que estava R$ 80 a vara de ferro. E aí, Uhum. chegou um cara com a promoção para o cara lá e ofereceu para ter um dono de um material de construção. Ofereceu para ele, acho que é R$ 60, se eu não me engano. Tipo assim, uma promoção dele Uhum. comprar uma grande quantidade que ia fazer R$ 60. Ele Sim. comprou. Depois, o mercado caiu a 40 e poucos reais, mais ou menos, a vara de ferro, e ele estava com a vara de ferro a Sim. R$ 60. Como é que ele ia vender se agora o mercado está a 40 e poucos reais? Ele acabou comprando muita quantidade daquele produto, sem entender a demanda, e aí o mercado diminuiu o preço daquele produto. O que parecia uma Exato. boa negociação foi um prejuízo. Exato. Gilcimar, eu falo o seguinte: resista à tentação e à pressão. A tentação de talvez uma negociação a princípio atrativa, que momentaneamente pode ser atrativa, e aí uma coisa que a gente tem que cuidar do caixa da empresa, tá? E a outra coisa, resista à pressão da indústria. A indústria está com um produto novo, né? Eu sei que a vida não é fácil, porque muitas vezes as condições comerciais para os produtos que você precisa estão atrelados de você receber uma grade mínima, ter uma exposição de... Eu sei que a vida não é fácil, mas lute com todas as forças e com todas as informações possíveis para evitar de você colocar produto que depois vai ficar encalhado, né? Aí ele fica encalhado, fica juntando poeira, dá mais trabalho para limpar, entendeu? Ele vira um transtorno para a operação. Um transtorno para a operação. Né? E aí o teu cliente começa a ver aquele produto, aí começa a ficar velho, né? Começa a embalagem começa a ficar danificada, aí o produto, aí o teu cliente começa a ter uma má impressão do teu negócio, simplesmente por uma negociação que não fazia sentido. Então, resista à tentação e à pressão. Essa é a mensagem que eu passo do ponto de vista de sortimento, mas esteja, lógico, sempre atento às novidades que o mercado está trazendo. Tá? O exemplo aí, por exemplo, nas drogarias e farmácias, foi um protetor labial em parceria, né, com uma marca completamente diferente, né, que, cara, foi um arraso, não deu para ninguém daquele protetor labial, que fez assim, não quero. Gente, escute, é aquilo. Esteja com corações e ouvidos abertos para você entender o que está acontecendo e esteja também pronto para falar um não. E também, né, Jusimar, assim, a tua precificação ela tem que estar condizente à tua proposta de valor. Proposta de valor não muito bonito, assim, o que eu quero entregar para o meu cliente? Né? Muitas das vezes, e também, qual que é a minha estrutura de negócio?
né? Às vezes a gente vê ali um empresário que muitas vezes fica tentado, fala assim, é que eu estou aqui com atacado, tendo aqui pressionando sobre preço, etc e tal, né? Vai, cara, como é que eu faço? Olha a tua estratégia de preço, né? A pior estratégia que eu falo é você copiar a estratégia do teu concorrente, porque às vezes o teu concorrente, você acha que ele está olhando para outro cliente, querendo atender em outro momento, outra região geográfica, e você está queimando margem à toa. Né? Então, muito cuidado a respeito de precificação. Às vezes a gente vê, você faz a pesquisa de preço no concorrente, fala, meu Deus, aqui está muito barato, mas precisa baixar? Vai fazer diferença? É um produto que tem elasticidade, né? Que se você baixar, o cliente, primeiro, ele percebe essa diferença, segundo, vai fazer que ele compre ou não. Esse é um cuidado muito grande que tem que ser feito, tá? E eu acho E que lógico. quem vem pelo preço também, ele vai pelo preço, né? Eu acho que você escolher o preço como seu teu alicerce é muito arriscado, né? Acho que principalmente se for um estabelecimento de proximidade, que não tem Sim, grande poder de compra, eu acho que é muito arriscado você trabalhar em cima de meu diferencial é o preço. perfeito, perfeito. E como você bem disse, o cliente do preço é o cliente do preço. Se você não tiver uma estratégia e a capacidade, de uma forma consistente, manter um preço muito competitivo para atrair esse cliente, vai acontecer o quê? Você atrai esse cara, ele compra e vai embora. Só que aquele cliente que é teu, que está lá, fiel, sempre comprando com você, quando você faz uma rebaixa dessa, uma promoção dessa, ele compraria normalmente com aquele preço, não, com aquele preço regular. Ele vai comprar, vai até ficar feliz, mas ele compraria e continuaria feliz de qualquer forma. Por quê? Você está atendendo ele de outra forma. Por Só que isso, seguro. desculpa te cortar, é porque vem as coisas assim, e a gente acho que é interessante agregar, né? Só que o problema é que aí você trouxe 50 pessoas da promoção. E aí o seu João, que compra contigo recorrentemente, ele começou a não ser bem atendido no açougue, porque agora tinha 10 pessoas querendo Sim, só a carne da promoção, o seu João, que gosta daquela sim. carnezinha daquele jeitinho, já não consegue mais, porque o cara tem que acelerar o processo para atender o da promoção. Exatamente. Você tem que entender qual que é a tua vocação e você tem que entender o teu negócio e todas as suas áreas, sua estratégia comercial, de preço, de operação de preço, ela tem que estar voltada para o cliente que você quiser atender. Resista à tentação, saiba falar não, porque você corre risco de perder aquele cliente que estava feliz. Esse exemplo, o teu cliente vai sempre lá, você põe a promoção, vende tudo, porque aparece um monte de gente, um monte de lugar, o cara compra, vai embora, né? E aí, na hora que ele vai lá, que compraria de você, cadê meu produto? E acabou. Acabou porque você montou uma promoção. E que foi um sucesso de vendas. E outra coisa também, toda promoção tem que medir. Foi boa ou não foi? Às vezes a gente, não, vendemos. Muitas vezes entrava na discussão, a gente vendeu 20% a mais, 10% a mais do que a semana comparável, a semana do mesmo mês, a mesma semana do mês anterior. Tá, mas e aí? Daquela sua estratégia, ganhou mais dinheiro ou não? Aumentou o teu ticket na loja? Aumentou o ticket médio da loja? Como é que estava a cesta? O cara que levou a promoção do óleo, da cerveja, do que quer que seja, ele de fato levou mais itens e compensou aquela margem que você abriu? Sim ou não? O que acontece, muito disso, Maria, e isso é um ponto que eu falo na frente de marketing, muitas vezes a gente, não é fácil a vida, eu sei disso, mas se a gente não parar para avaliar, você entra a promoção e já terminou, você nem mediu, ou basicamente a única coisa que você mediu foi a venda, já emenda em outra. Às vezes, você pode até estar com promoção excelente, que você deveria estar investindo mais. Tempo, exposição, mídia nela, e que é um sucesso que talvez você não se tocou, ou é uma campanha muito ruim e você está desperdiçando os teus recursos, o teu capital, o teu espaço na loja, a tua verba de publicidade numa promoção que não está te agregando, te dá aquela doce ilusão que foi aquela confusão toda na loja, que vendeu, teve um monte de gente, etc. e tal, e vai embora. Né? Quantas vezes a gente sabe que tem loja que faz uma promoção de um item, por exemplo, de bebidas, né? Que quem vai lá, ainda que você limita a quantidade, mas quem vai lá e compra é o cara que tem a barraquinha que vende que vende no sinaleiro, que vende lá na rua, que vende no meio da feira. Não foi cliente novo que você botou para dentro. Não foi aquele cara que veio, beleza, ele comprou aqui a bebida, seja qualquer que seja refrigerante, cerveja, água, etc e tal, mas eu vou outras coisas. Não. Tua venda, aquele produto arrebentou de vender, mas de fato ele não gerou valor para o teu negócio e o valor para o teu cliente. Então, esse é um ponto extremamente importante e que também, disso, mas a gente não pode esquecer o seguinte, negociação com o fornecedor. Assim, o sucesso da venda começa na compra. Se você comprar mal, você vai vender mal. Teu preço vai estar errado, teu volume vai estar errado. Então, e o que eu sempre falo é o seguinte, tenha negociações duras.
porém, sim, seja respeitoso e profissional. É possível ter as duas coisas. Como? Ah, mas você tem que ser duro com o cara, tem que jogar o cara na parede. Não. Você tem que ter número, você tem que ter dado, você tem que ter tua informação de venda, tua informação de margem, você tem que saber quanto é que ele está, quanto é que está esse produto de venda no teu concorrente, né? Às vezes você até consegue saber mais ou menos quanto é que o cara está comprando, entendeu? Quanto é que está em outro canal. Você consegue, você tem que ser duro. As negociações têm que ser extremamente duras, porém profissionais e respeitosas, tá? Não é para falar e gritar com ninguém, não. Não dá, não é isso, eu preciso de determinada condição, é isso que eu preciso. Caso contrário, não. Hoje a gente não vai fazer negócio, amanhã a gente pode fazer, mas hoje não vai ter como fazer negócio e segue a vida. Esse é um ponto importante. E outra coisa, Gilsmar, ainda naquela visão do comerciante, etc e tal, visitar a concorrência. Visitar a concorrência. Visitar a concorrência. Um dos grandes ensinamentos do Sam Walton, que foi o cara que fundou o Walmart, uma das coisas que ele mais fazia era visitar a concorrência. E ele visitava a concorrência quando ele tinha uma loja, quando tinha duas, quando tinha 10, quando o Walmart tinha 100 lojas, 500 lojas, né? Inclusive, tem o livro dele, a biografia dele, feito na América, o prefácio lá conta um caso, né? E o prefácio foi um brasileiro que escreveu, de que ele, em visita no Brasil, ele foi abordado pelo segurança, porque, imagina, ele já era um senhor de idade e tal, mas estava lá abaixando, medindo gôndola, batendo foto da loja, etc. Foi abordado pelo segurança. Ah, quem é você que está fazendo isso aqui? Imagina, o cara, presidente, já era uma grande, enorme empresa listada na Bolsa de Valores, vindo, fazendo uma visita aqui no Brasil, visitando loja e medindo a loja. Por quê? Um dos grandes ensinamentos é: olha a concorrência, escute teu cliente, né? Ele fala uma frase que esteja com o ouvido no chão, parece aqueles desenhos antigamente, né? Para ouvir quais são os barulhos que estão girando ali ao teu redor. E também, Gilsmar, eu falo, visite empresas que não são do seu segmento. Porque lá você pode ter grandes insights, coisas assim, cara, ninguém está pensando nisso, ninguém está vendo. Ou eu vou ser o primeiro, eu vou ser o pioneiro, né? Muita gente fala em inovar, às vezes o cara pensa que é tecnologia, gastar dinheiro. Não, gente, inovar é fazer diferente. Às vezes você não gasta nada, é só um jeito diferente de fazer as coisas. Esteja sempre atento, por exemplo, em comunicação com o cliente, marketing, né? Então, mas como é que as outras empresas estão fazendo? Né? Eu, em determinada posição minha na carreira, eu estava fazendo em operações, a gente viu a necessidade de construir um manual de operações. Porque os procedimentos tudo falados, escritos, etc. E tal. O que a gente fez? Fomos visitar a concorrência. Mas que concorrência que eu vou visitar outras empresas, desculpa. Visitamos concorrentes, mas onde eu fui ver procedimentos operacionais? McDonald's. Quem quer referência na minha cidade, na minha região, nessa área? Eu vou lá, vou visitar. Eu vou bater na porta, conversar com o empresário ou com a empresária, né? Até porque, como não é concorrente, tem problema de bater um papo, ser um pouco mais aberto, porque também a gente sabe, a vida do empreendedor e da empreendedora é muito solitária. Com quem que fala? Total. Com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou trocar ideia? Por isso a importância de um canal como esse, onde vai ter um papo de, assim, vamos falar do negócio, vamos falar do que está todo mundo fazendo, etc. Então, abra a cabeça. Olhe outras empresas. Outra parte que era importante para a gente, segurança, vamos visitar o que? A gente foi visitar a companhia aérea. Cara, quem mais se preocupa com segurança? Cara, tem que ser companhia aérea. Porque qualquer coisa lá são 150 vidas dentro do avião. E assim por diante. Então, visite, olhe, e não tenha vergonha de copiar, tá? Copia e copia as boas práticas e abandone, logicamente, aquelas suas que não fazem mais sentido, tá? Perfeito, perfeito. Nós já estamos 1 hora de bate-papo, Luiz. Uau, nem parece, né? Nós abordamos 3 pontos. O que você acha de a gente deixar a galera com esse gostinho de quero mais? E a gente entende também que o empresário também, a vida dele é muito corrida, ele não consegue parar 2, 3 horas para ele atender, para ele assistir um podcast, para ele ouvir um conteúdo. O que você acha de a gente fazer a segunda parte na próxima semana, que a gente faz a segunda parte aí dos pontos? Você acha interessante? Excelente. Combinado. Então, já deixo recado, tá todo mundo convidado a assistir a parte 2 desse nosso podcast, onde a gente vai continuar falando, tá? Sobre quais são os pilares de sucesso do supermercado, não só do supermercado, também de negócio de varejo como um todo, tá? Tem muito conteúdo legal, tem muito assunto aqui para a gente poder conversar. Já deixo também o convite, tá bom? Quem quiser me seguir, quem quiser estar conectado comigo, já entra no LinkedIn, é só digitar meu nome, Luiz Gustavo Xavier. Vai ser um prazer estar conectado com você, vai ser um prazer poder conversar com você, ser parte dessa jornada aí dos empreendedores
aí do Brasil, tá? Também me coloco à disposição, parte do meu trabalho hoje é estar atuando como consultor para ajudar as empresas dentro de todos os desafios que a gente tem, né? Alguns que a gente já falou aqui de cliente, de pessoas, né? Aqui da questão comercial também, que a gente vai falar aqui agora na parte 2 sobre operações de abastecimento, também marketing, comunicação e finanças, tá? Então é sempre um prazer estar ajudando aí dentro das jornadas dos empresários aí, de ajudar as empresas a atenderem melhor os clientes, a deixar as pessoas mais felizes e, lógico, no final, sempre melhorar os resultados dos negócios, tá? Perfeito. E você tem Instagram também? Não, ainda só estou no LinkedIn. Daqui a pouco eu acho que eu já vou trabalhar no Instagram para estar mais conectado com as pessoas, entendeu? Isso aqui é um negócio bacana também para poder fazer, para estar conversando com mais gente. Isso aí. Eu tenho um amigo que ele, do Rio, também é consultor, Natanael, que ele não tinha Instagram, tem um conhecimento absurdo, ele não tinha Instagram. E aí ele montou um Instagram para poder a gente fazer o convite do podcast, né? Ele montou um Instagram para botar já o banner lá e eu fiquei incentivando ele também. E hoje ele tem postado aí com bastante frequência no Instagram também os conteúdos e assim, é mais um canal, né? Super bacana de comunicação. E eu montei o meu LinkedIn porque Wagner me incentivou a montar. Ele falou, Jucimar, cara, lá é um canal para o empresário, você está perdendo a oportunidade de estar lá falando com vários empresários. Aí eu fui e montei e através do LinkedIn que eu conheci você. Ó, ó que Maravilha. bacana. Você me disse, todo dia é um aprendizado, todo dia é saber esses casos de sucesso, né? Então o Instagram é um canal super importante e que daqui a pouco, entendeu? Eu vou estar lá, né? Não só com a minha vida pessoal, que já tem lá para estar conectado com as pessoas, mas também para estar falando aqui mais de negócio, mais de varejo, tá bom? Cara, e você tem muito conteúdo de valor, Luiz, que assim, sensacional. Tenho certeza que a pessoa que te acompanhar lá, ela vai estar aprendendo demais e vai estar sendo uma escola da vida real. Isso que é o fantástico, uma escola de quem viveu e vivencia no dia a dia. Então, isso é fantástico demais. Meu amigo, obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso podcast. E nós vamos, semana que vem, fazer a segunda parte, que eu já estou ansioso, tenho certeza que o conteúdo vai ser top demais. Entregue o meu abraço lá para sua família e muito obrigado, cara. Obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente. Eu fico muito grato mesmo e desejo todo o sucesso do mundo para você, meu amigo. Maravilha, Jucimar. Forte abraço, um abraço também aos parceiros aí de negócio aí que patrocinam também o canal e um grande abraço para você que ficou conosco aqui até agora, tá? Com essa sede, com esse copo aí vazio, tá bom? Também é uma grande oportunidade de estar aqui também aprendendo com vocês, tá? Show de bola. E você que acompanhou a gente, fica aí a nossa gratidão. Você que acompanhou através da TV Regional ou através da TV Norte Fluminense, muito obrigado. Pega esse conteúdo. Sabe o que vale uma pepita de ouro no fundo do oceano? Nada. Então, conhecimento é a mesma coisa, tem que compartilhar. Então, compartilha com teus amigos, aquela pessoa que trabalha no varejo, aquela pessoa que tem um negócio no varejo ou sonha em ter um negócio, compartilha com ela, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor na vida dela, tá bom? Muito obrigado, Papai do Céu, por mais essa oportunidade e nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do nosso Varejo de Sucesso podcast para você.